Olá pessoas, aqui é a Marcela do Lavanda Tarô. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. A leitura de hoje é para a gente ver como que essa pessoa enxergava você antes e como ela está enxergando você no presente. Pode ser para pessoas afastadas, pessoas que estão juntas, Então a gente vai tentar entender um pouco do passado e chegar nos pensamentos presentes dessa pessoa, tá? É uma leitura coletiva, então você precisa adaptar as informações que você vai receber aqui à sua situação com essa pessoa que você vai trazer para cá, tá? A primeira opção vai ser o coração azul e a segunda opção, a pirâmide azul também, tá? Então você se concentra, pensa na pessoa para você poder escolher o seu montinho. Também vou me concentrar. Fazer o primeiro grupo. Deixa eu tirar aqui com calma para não cair tudo. Coração azul. Deixar aqui para ver o presente. Vou ver com decks diferentes para não misturar as energias, tá? Mentaliza a pessoa, como essa pessoa via o consulente 1 antes, anteriormente. Essa pessoa viu o consulente 1 anteriormente. Essa pessoa viu o consulente 1 antes. Uma só. A justiça, a pessoa justa, correta. É aquela coisa, em busca de ser justo, né? Porque a gente erra às vezes, mas aquela coisa, eu erro tentando acertar, né? Então, uma pessoa que sempre busca pela justiça, busca pelo olhar imparcial, né, das situações. Então, sempre tentando ser honesto, sempre tentando seguir as regras, ter decisões de forma equilibrada, porém, muitas vezes racional, né? Racional demais. A carta da verdade, do papo reto. Então, uma pessoa aberta ao diálogo, uma pessoa transparente, verdadeira. Então, é como se eu sentisse que essa pessoa enxergava em você muita verdade, né? Muita abertura, muita transparência, e talvez você exigisse isso dela, né? Então, geralmente, quem é muito honesto, valoriza muito a honestidade, a questão da confiança na interação é algo muito importante, né? Então, aqui talvez você tenha demonstrado o quanto que ser honesto e ser verdadeiro, ser aberto ao diálogo, ser transparente, não esconder coisas, quanto isso era importante para você. Por quê? Porque você era dessa forma. Essa pessoa enxergava você com muita verdade, tá? Acreditava muito no que você falava, de repente você era uma pessoa que você falava e cumpria aquilo que você falava, né? Então você não era uma pessoa de discurso só, né? Então você seguia aquilo que você falava, isso era muito importante. Uma pessoa batalhadora, mas que às vezes, né, podia de repente ver empecilho em tudo, ou podia muitas vezes fraquejar diante dos desafios, mas uma pessoa lutadora pelos seus objetivos, né? Então, eu não sei se vocês se afastaram, ela enxerga que antes você lutou muito, ou para ter a verdade dessa interação, ou para receber a verdade dessa pessoa, receber em troca, né?
mas que de alguma forma você batalhou muito por isso. Talvez você estivesse disposto ou disposta, né, a carta do carro, disposto ou disposta a lutar por essa situação. Isso me passa que de repente era uma situação desafiadora, né, em que precisava ter uma atitude sua que você tinha, então a carta do carro, então uma vez que aquilo fosse decidido, você lutaria por aquilo com força de vontade, a carta do carro fala disso, né? A força de vontade de fazer alguma coisa acontecer. Então você botou na cabeça que era aquilo que você queria para você, você faz de tudo para concretizar aquilo, né? Não tem, você não vai ser derrubado pelos desafios, tá? Para algumas pessoas, enxergava até você como briguento ou briguenta, mas isso não é para todo mundo, tá? Porque aqui vê você com muita justiça, então você seria capaz de lutar e brigar por aquilo que você reconhece que é importante para você, tá? Uma pessoa de força, né? Uma pessoa que teria força de lutar por aquilo que queria. Mais uma pessoa que talvez se magoasse fácil ou que já tivesse suas mágoas anteriores, tá? Então talvez essa pessoa achasse você com decisões, algumas decisões um pouco racionais, ou exigindo o máximo do equilíbrio dela ou da honestidade dela e da transparência dela por medo de se magoar, tá? Então, ao mesmo tempo que demonstra um raciocínio forte, então sendo apegado de repente a tomar decisões mais racionais, talvez isso seja uma explicação, né? Uma forma de agir com base nos sofrimentos anteriores, tá? Então essa pessoa podia achar você sensível, ou você magoado, ou você ressentido com determinadas coisas que você já tinha passado, né? E cruza com a carta do carro, quer dizer, coisas do passado pelas quais você lutou muito, né? Você teve força de vontade para lutar, para vencer e talvez não deram certo, né? E isso virou bagagem. E no que isso vira bagagem, o seu coração fica magoado e você passa a ter uma forma de interagir mais desconfiada, de repente, mais querendo que o outro prove que aquilo que ele está falando é verdade, com atitude, com condutas, né? Então, talvez você tivesse um olhar mais julgador da conduta do outro por conta de coisas anteriores que você passou. Né? Isso aqui também fala de conflito interno, né? Então, ao mesmo tempo que você queria se abrir muito, você tinha as suas mágoas e isso forçava você a ter um certo equilíbrio na hora de se entregar, porque você não queria se magoar mais, tá? Então você tinha as suas questões emocionais também para resolver. Provavelmente magoado ou magoada por conta de um cavaleiro de paus, né? Então assim, essa pessoa ela podia ter uma visão de você de que vocês se conheceram casualmente, tá? De que vocês entraram na vida um do outro de forma inesperada, surpreendente, casual, e talvez isso pode ter se tornado algo mais firme ou mais sério para você ou para vocês dois ou vocês duas, conforme vocês foram reconhecendo a importância da conexão, tá? Mas talvez você tenha entrado nessa pessoa daquela forma meio inesperada, né? Ah, começou como uma brincadeira. Começou como uma brincadeira e tal, quando eu vi, já estava apaixonado. Cavaleiro de paus, né? Quando vi, tinha uma conexão. Quando vi, não conseguia mais largar a pessoa, não conseguia mais parar de pensar na pessoa. E isso, de alguma forma, podia te levar a ter um certo medo, né? Esse nível de conexão, muitas vezes até física, né? Forte, talvez levasse você a ter um receio das atitudes dessa pessoa, deixasse você um pouco mais ressabiado, um pouco mais desconfiado, querendo entender melhor o que essa pessoa passava para você de verdade ou das intenções dela de alguma forma.
Eu não sei se você já tinha passado pela mão de outros cavaleiros de paus, né? Independente do gênero, então já tinha vivido outras situações na sua vida que foram casuais, né? E que isso para você já chegou no limite. Então, quando você conheceu essa pessoa e começou a interagir com essa pessoa, você tinha essa bagagem. E essa bagagem, de alguma forma, fazia com que você buscasse no outro muita verdade, muita honestidade, muita transparência. Por quê? Porque para você confiança era tudo, né? Mas ao mesmo tempo, a conexão é forte. Quando você se sente conectado, você é capaz de lutar por aquilo que você quer. Força de vontade para lutar pelo que se quer aqui não faltava. Até de ir, né? Uma carta de movimento, cavaleiro. Até de ir até o outro. Então, se tinha distância geográfica, eu vou até você. Não, vamos ficar junto, né? Aquela coisa, vamos dar um jeito, a gente vai, a gente se encontra, né? O batalhar pela situação. Batalhar pela vitória, batalhar pelo sentimento. Então, aqui você demonstrou muita obstinação por batalhar por aquilo que você sentia. Era como se tivesse, por mais que você tivesse os seus receios, o teu peito estava aberto para viver aquela situação. E que você reconheceu nessa situação um grande sentimento, né? Que poderia ser vitorioso, poderia dar certo. Então, aqui você pode ter sido abandonado outras vezes, né? Então, você foi abandonado por situações que você também reconheceu o sentimento e isso, de alguma forma, gerou em você um critério a mais na hora de se relacionar. Mas aqui, essa pessoa enxerga que você, uma vez que você não vê honestidade e transparência em determinada situação, você pega teu carro e vai embora. É isso. Então, da mesma forma que você é capaz de dar o seu sangue, o seu coração, para lutar por aquilo que você acredita que aquilo é o que você quer, vai dar certo, é bom, é feliz, você tem essa força de vontade, na mesma hora que você percebe ou que você está lutando sozinho, ou que aquela batalha está cansativa e está te levando à mágoa porque o outro não está entregando o mesmo compromisso que você vira as costas e vai embora e acabou. Mesmo gostando, são 8 copas em pé. Então, esse senso de justiça você tem com o outro, para com a sociedade, para com a família, você tem para com você também. Não está justo comigo essa situação. Né? Então você sabe equilibrar muito bem as suas ações dentro de uma situação, as de espadas. Por mais que você ame, se você começa a ter a percepção que você está se desgastando ou que você está entregando mais do que o outro, você puxa o seu poder pessoal, você puxa o seu senso de justiça e você vai embora. Mesmo que você goste da pessoa, que você esteja numa situação em que você ainda tem sentimento. Porque você puxa o senso de justiça para você mesmo, né? Então, você não é justo só com o outro, você é justo com você também. Eu não posso me desgastar, sofrer, me entregar no nível máximo e o outro me oferecer migalhas ou me oferecer alguns encontros. Eu vou batalhar por isso até eu sentir que eu aguento. Quando eu estou sentindo que eu estou me desgastando muito, sinto muito, eu vou embora, tá? Então, aqui essa pessoa, ela enxergava você dessa forma. Vamos ver como é que ela vê agora. Não sei se vocês também já tiveram outras situações, né? Outros ciclos entre vocês. Consulente 1, como essa pessoa vê hoje. Essa pessoa via você disposto ou disposta a batalhar por essa situação. Mas também a desistir caso fosse necessário. Se você julgasse que você estava em desvantagem naquela situação, porque o outro estava lhe oferecendo o cavaleiro de paz, você era capaz de ir embora. Talvez vocês estejam afastados hoje, né? Ou se afastaram e já retornaram, não sei.
Então, algum tipo de afastamento você pode ter promovido a essa situação. Principalmente afastamento emocional, né? Porque é uma carta de copas. Vamos ver como é que essa pessoa tá enxergando você hoje. Fiquei até curiosa. Consulente 1, como essa pessoa enxerga hoje. Essa pessoa enxerga hoje o consulente 1. Uma só. 8 de paus, também obstinado, também é uma pessoa de movimento. Uma pessoa que também vai atrás daquilo que quer. Uma rainha de copas. Uma pessoa doce, carinhosa, com muito sentimento para entregar. Então, essa pessoa não deixa de ver você como sentimental, né? Então, não sei o que houve aqui, mas sentimento para entregar você tem. Talvez não seja para ele ou para ela, né? A roda da fortuna aqui, gente, essa pessoa, eu não sei, eu acho que você deu a volta por cima aqui, tá? Eu acho que meio que ela enxerga que você, independente das dificuldades anteriores nessa situação, você deu a volta por cima, você deu um jeito de movimentar essa situação de forma a continuar sendo sensível, a continuar acreditando no amor, a continuar sendo carinhoso, carinhosa. Então, em novas oportunidades, onde você encontrar outras pessoas, vai ter entrega, vai ter busca, vai ter procura, tá? Essa pessoa acredita que foi assim, a roda da fortuna fala um pouco de conexão, né, espiritual, de coisas para serem vividas juntas e me parece que nessa situação, na parte anterior, quando sai a carta do você abandonando a situação, eu vi ali um desgaste, né, um desgaste de uma entrega transparente da sua parte, que talvez você não teve o retorno e talvez você tenha saído muito mal dessa situação, né, desconfiando de tudo ou de todos, né, são traumas, né, que a gente precisa vencer, mas é como se essa pessoa enxergasse você vencendo isso, você girando a roda. Então você é uma pessoa, a roda da fortuna, então você é uma pessoa que vai ter muita sorte ainda, né, na vida, porque você é uma pessoa que você dá a volta por cima, e você dá a volta por cima nas situações de desafio, sem perder a ternura, tá? Então, você continua sendo uma pessoa vista como boa, como carinhosa. Vamos ver o resto. Se a gente for falar de comunicação, né, de rede social, você é uma pessoa que, quando você quer procurar, você procura. Se você tiver aqui, então, a obstinação anterior, essa pessoa ainda vê em você. Só que talvez ela veja isso de uma forma mais sábia, a carta da sacerdotisa, né? Então você aprendeu alguma coisa com essa situação, talvez aprendeu a não se expor tanto, não se entregar de peito aberto, né? De repente você se jogava de cabeça, de repente você não faz mais isso, você ganhou alguma sabedoria, aprendeu alguma coisa com isso. Inclusive, na cabeça dessa pessoa, você ainda pode gostar dela e você entende que talvez deva pegar esse sentimento e guardar lá no cantinho do seu coração, o amor profundo guardado e não verbalizado, não falado, né? Você, como se você achasse mais sábio não falar mais dos seus sentimentos para essa pessoa, é isso que ela acha. Mas ela não acha que você não tem mais sentimentos por ela, não. Ela acha que você ainda gosta dela ou ama, não sei o que você falava para ela, tá? Mas ela acha que de alguma forma as coisas mudaram, né? Então aquela entrega que você tinha antes, peito aberto, né, de falar o que você sentia, talvez agora você está mais comedido ou comedida, não esteja falando tanto do que você sente, que você acha mais sábio dessa forma. Talvez você esteja se poupando mais, né, na hora de entregar o coração para essa pessoa. Lembra da carta da justiça de antes, né? Então, mais equilíbrio na hora de entregar o coração, tá?
Mas na cabeça dessa pessoa, ela ainda enxerga você com sentimentos por ela, tá? Mas essa roda da fortuna é muito interessante, é como se ela visse que antes você tinha sentimentos por ela e você se comportava de uma forma mais aberta. Agora você ainda tem sentimentos por ela, mas você agora está na parte de cima da roda. Então é como se você estivesse querendo ter o domínio daquilo que você sente por ela. Então vocês podem estar juntos ou vocês podem ainda estar se comunicando. A comunicação não é mais da mesma forma. A entrega não é mais do mesmo jeito, né? Você botou um freio nessa situação. Tá? Não por falta de sentimento, é isso que essa pessoa acha. Não por falta de sentimento, tá? Talvez por coisas que aconteceram entre vocês aqui, né? Mas é aquela coisa, né? O mundo dá voltas, né? O mundo gira. Então, antes o consulente 1 era aquela pessoa dedicada, entregue, bababá. Agora já não tá bem assim, né? Aqui de alguma forma você está mais quieto, você está seguindo sua intuição, você pode ter buscado a espiritualidade para ter mais clareza, para entender um pouco mais do que se passa. Então você está mais espiritualizado, está considerando mais isso, né? Trabalhando mais isso em você, tá? O Pajem de Espadas está mais... O Pajem de Espadas é a carta do Stalker. Então, assim, para algumas pessoas, acha que você está mais quieto, porém mais espionante, tá? Então, talvez antes, saiu o As de Espadas, saiu a Justiça, essa pessoa achava que você confiava mais nela, né? Você talvez não corresse tanto atrás de descobrir coisas sobre ela, ou vasculhar, porque talvez você acreditasse, né? Fosse aquela pessoa, eu acredito até a pessoa me provar o contrário, né? Depois que me provou o contrário, eu começo a desconfiar. Então aqui, para muitas pessoas, essa pessoa acha que você stalkeia, né? Que você observa ela calada, que você observa ela à distância, que no que você observa ela, você forma opinião sobre ela, sobre o que ela está fazendo, né? Para algumas pessoas é uma carta de estratégia, inclusive uma carta de comunicação com estratégia. Então, por exemplo, se vocês estão afastados, você observa ela de forma a você montar estratégias para se comunicar com ela, ou seja, a comunicação, ela não tem mais assim aquela leveza, aquela espontaneidade. A comunicação agora é uma comunicação estratégica da sua parte. Você fala com ela de forma controlada, você não abre tudo da sua vida para ela, você não fala tudo que ela quer saber, você não, né? Talvez não procure mais, né? Talvez só tenha assim a educação de responder, por exemplo, né? Com uma certa simpatia, né? Ou com talvez até um pouco de frieza, tá? Então é como se essa pessoa não visse mais você, visse você observando. Então você quer saber dela, ela acha que você quer saber dela, mas ela não acha que você está aberto para conversar do jeito que você conversava antes. Não tem a mesma abertura. Tem uma estratégia, não tem mais leveza, né? Então, se ela lhe perguntar, por exemplo, o que você fez no final de semana, você vai pensar muito antes de responder. Você não vai falar tudo, você vai omitir informações, porque de alguma forma você está controlando aquilo que está sendo conversado. Apesar de que ela acha que a sua vontade é de ser como você era antes, de falar tudo o que você pensava, de ter abertura, né, de ser aquele coração aberto, mas que eu não sei o que houve nessa situação, mas que você muda a sua conduta com ela, tá? Tendo um pouquinho mais de critério na hora de conversar com ela, na hora de passar as informações para ela, tá? Então você guarda mais para você, inclusive o que você sente por ela. Então ela acha que você ainda é apaixonado por ela, mas você não fala. É uma informação que você guarda para você, de forma estratégica, né? Não vou falar do que eu sinto, porque não tem cabimento depois do que a pessoa me fez, por exemplo, né? Então, a guarda do sentimento, guardando o sentimento para si, tá?
E essa pessoa acha que você stalkeia, tá? Você busca saber dela. Então, se você não faz isso via rede social, canais de tarô, tudo isso é querer saber da pessoa. Você está aqui querendo saber do que ela acha de você, né? Então, vamos assumir as atitudes que a gente tem, certo? Você tem a atitude, sim, de buscar saber da pessoa. Talvez não no nível espionante que ela acha que você faz, mas você faz, né? Então, nisso ela tá certa. 2 de paus, a sua indecisão em relação à vitória com essa pessoa, porque você observa que está embaixo da rainha de copas e no 2 de paus ele tá segurando o mundo. Então, assim, essa pessoa, ela tá parada, ela tá indecisa, tá, mas ela quer tomar um caminho que seja o melhor caminho. Ela não quer tomar um caminho para dar errado, ela quer tomar um caminho para dar certo. E aqui, de alguma forma, essa dúvida é uma dúvida sentimental. Então, essa pessoa acha que você ainda gosta dela, mas por algum motivo, ou você não confia mais nela, ou você tem dúvidas com relação à honestidade dela, à capacidade dela de te fazer feliz. Por isso que, de alguma forma, você observa ela à distância. Ou você tem tentado controlar a conduta dos diálogos que você tem com essa pessoa, porque você não tem muita certeza se você deve dar outra chance, se você deve voltar a se comunicar. Então, é uma situação que gera dúvidas em você. Ainda não tem nada certo aqui. É isso que ela acha, tá? Que você vive em relação a ela num ponto de incerteza. Por quê? Porque algo aqui pode ter dado errado, mas você ainda gosta dela. É isso que ela pensa, tá? Por isso, tanto critério para lidar com a situação, ou para abrir as informações, ou para permitir que essa pessoa veja suas fotos, por exemplo, ou saiba do que você está fazendo. Ou você a observa à distância, tentando tomar uma decisão do que fazer, porque você de repente acha que ela não é o caminho certo, mas o seu coração ainda bate por ela, tá? Então aqui essa pessoa acha que você não está decidido em relação a ele ou a ela, tá? Você pode estar mais frio, pode estar mais distante, pode de repente não estar procurando, pode de repente estar tentando se mostrar no controle de si próprio, mas o sentimento ainda existe, o sentimento gera dúvida. É isso que essa pessoa acha. Mas continua te vendo com muita doçura, né? Vê você como uma pessoa que de alguma forma você, a mágoa anterior, você venceu, né? Você deu a volta por cima. Então você de alguma forma, você antes você podia estar muito mal, muito magoado, muito queixoso. Agora você já está com uma postura diferente, tá? Aqui, gente, essa pessoa acha que você não sabe o que fazer em relação a ela. 2 de paus, 2 de espadas. Ela acha, inclusive, que você está se vendando, de repente, pro sentimento que você tem por ela, tá? São 2 cartas de total falta de movimento, no sentido da pessoa não saber o que fazer. Não sabe o que decidir. Você sente, essa pessoa acha que você se sente confuso ou confusa em relação a ela, tá? Porque você sente que você precisa tomar uma decisão certeira, né? Ou seja, o que é a decisão certeira? Aquela que vai te fazer feliz, né? A que vai te trazer a sorte, que é a felicidade, né? Então, devo voltar com essa pessoa? Devo dar outra chance? Devo procurar, né? Por que toda essa dúvida? Independente do que aconteceu entre vocês, porque você ainda tem sentimentos por ela que não foram apagados de dentro de você, tá? E que esses sentimentos geram questionamentos em você. Só que você fica parado nos questionamentos e não age, só observa, tá? Mais uma, última. Aqui, ó, você mantendo o afastamento, 6 de espadas. Não porque você não gosta dela, mas porque você acha mais sábio ficar distante. Então, assim, eu não sei se eu tô sabendo me explicar. Essa pessoa acha que você hoje ainda tem sentimentos por ela, mas você acha melhor ficar longe dela.
Eu não sei o que ela aprontou aqui, tá? O que levou a você, na primeira fase, se afastar mesmo gostando, e é uma outra carta de afastamento que finaliza. Então, o que ela acha? Que você ainda gosta dela, isso gera indecisões em você, se você deve seguir em frente, buscar viver algo mais tranquilo, de repente é muito complicado com essa pessoa, então buscar novidades, viver intensamente outras coisas, tá? Mas você ainda gosta dela, então isso gera dúvidas, né? Por que esse sentimento ainda está dentro de mim? Eu prefiro esconder esse sentimento, ficar observando essa pessoa ou sabendo dela de alguma outra forma oculta. É isso que ela acha. Você procura saber dela. De alguma forma, para tomar uma decisão do que você deve fazer. Porque, independente do que ela fez nessa situação, você ainda gosta dela e isso você ainda não conseguiu matar dentro de você. Mas que nesse momento, hoje ou no presente, você acha melhor ficar longe dela. Então, ou você ainda não se decidiu pelo que você sente, ou toda vez que você tenta decidir, você acha que mesmo gostando dela, estar longe dela é melhor. É isso que ela acha. Então, aqui foi o que eu falei, eu acho que você não está procurando, eu acho que se vocês ainda estão se comunicando, você não abre todas as informações, você não está tratando essa pessoa com o mesmo carinho de antes, né? Tá mais monossilábico, né? Mais controlado, inclusive limitando as informações da sua vida para essa pessoa, mas essa pessoa acha que você não a esqueceu. Mas que independente do que você sente, hoje você acha melhor manter a distância. Então, assim, ela não vê você querendo correr atrás dela, né? Pelo contrário, você se sente indeciso de alguma forma, de ou tentar de novo, ou dar nova abertura, ou continuar investindo, tomar uma decisão, porque algo de errado aconteceu antes. Então, hoje, isso gera uma indecisão em você, independente do seu sentimento. Tá bom? Vamos para a segunda leitura. Então, vamos ao segundo grupo, ó. Pessoal 2, pessoal da pirâmide, vamos ver como que essa pessoa via o consulente 2 antes. Como que essa pessoa viu o consulente 2 antes. Que essa pessoa viu o consulente 2 antes. Consulente 2. Falando do passado, como enxergava consulente 2 antes. Cinco de ouros. Carente, tá? Triste, talvez com uma sensação de abandono. Vamos ver o que sai aqui. Para algumas pessoas específicas, com carência financeira, passando por apuros financeiros naquele momento, né? Dificuldades financeiras que de repente podiam estar até atingindo o emocional. O 10 de copas, uma pessoa carente de amor. Mas não é um amor, sair, tá com alguém. Não, um amor verdadeiro, um amor de verdade, 10 de copas, né? Então, assim, era como se você fosse uma pessoa que você mostrasse para ele ou para ela que naquele momento que você esteve com ele ou com ela, o teu objetivo era viver um grande amor. Talvez você, né, tivesse já prosperidade em outros vertentes da sua vida. Então, assim, a vida financeira já estava equilibrada, a vida familiar também, você estava de bem com a vida, só te faltava viver aquele grande amor, né? Aquele amor que a gente espera, que vai vir, vai ficar para a vida toda. Então, é como se você tivesse naquele momento isso como prioridade, né?
e disponibilidade para isso, né? Quer dizer, vontade de se entregar para algo feliz, para algo verdadeiro, para algo de valor, né? Então, não necessariamente você era uma pessoa deprimida porque você não teve amor. É porque você talvez, para algumas pessoas sim, né? Mas não para a grande maioria. A grande maioria era uma pessoa que sentia que estava carecendo na vida naquele momento, viver algo pleno. Nossa, 10 de ouros, era isso que você queria. Preciso explicar mais? Você queria prosperidade ao lado de alguém, 10 copas, 10 de ouros, era o teu momento, tá? Essa pessoa enxergava que era o teu momento de viver um grande amor. Ou que você já tinha vivido um grande amor antes, e isso acabou, e você sentia assim um profundo buraco dentro de você, do tipo, eu quero viver isso de novo, eu quero ter essa sensação de novo. Ou, de repente, aquilo era o que te faltava naquele momento. Você tinha tudo na sua vida organizado, só faltava você estar com alguém, vivendo alguma coisa feliz, tá? Então, por que isso ficou, talvez, muito forte na visão que essa pessoa tinha de você? Porque talvez ela não tivesse preparada para te dar tudo isso aqui. Tuas expectativas estavam muito altas, né? De viver algo muito pleno com alguém, você estava preparado para isso, era isso que você queria naquele momento. E talvez essa pessoa não estivesse no mesmo momento, né? Ou não se sentisse capaz de cumprir essas expectativas que você tinha para a sua vida, né? De repente você nem jogava essas expectativas em cima do outro, mas assim, o que você projetava para viver ali, de repente ela não se sentia preparada para entregar, né? Aqui, para muitas pessoas, você queria casar, você queria ter família, né? Você queria ter tudo de bom, você queria completude do lado de alguém, viver algo de valor, né? Só que aí o outro precisa estar pronto para isso também, né? 8 de espadas, alguma coisa que aconteceu, de repente o tempo passando, experiências anteriores que levaram você a ter um medo brutal, de repente, de ficar sozinho, ou de isso não dar certo, tá? Ou de repente isso nunca acontecer. Então aqui talvez você tivesse dentro de você assim, não, agora eu quero fazer acontecer minha vida sentimental, porque sempre deu errado antes, eu tô com medo de não ser merecedor de amor, eu tô com medo de não ter nada programado para mim, né? Então, de alguma forma, você passava isso para essa pessoa, né? Ela enxergava você com muito objetivo emocional e afetivo naquele momento, tá? E de alguma forma, talvez com certo medo de perder. Então, se vocês, por exemplo, não tiveram nada sério, o teu objetivo era esse, né? E você tinha medo de não dar certo e de repente de alguma forma medo por conta de experiências anteriores, né? Então teu objetivo era afetivo ali, essa pessoa talvez não fosse capaz de cumprir esses projetos junto com você. Se você teve, algumas pessoas aqui tiveram um relacionamento sério com essa pessoa de longo tempo, casados, com filhos. Você tinha muito medo de perder esse casamento. Ela acha que você fez de tudo para segurar esse casamento. Você não queria que esse casamento fosse abandonado ou essa relação fosse abandonada depois de tudo aquilo que foi construído. E que se isso foi perdido, isso lhe fez muito mal, tá? Então aqui para os casos, por exemplo, em que vocês eram casados e essa pessoa te abandonou a relação, ela sabe que você ficou péssimo ou péssima com isso. Por quê? Porque você achava que aquilo ali tinha que durar para sempre. Nem que precisasse de ajustes, né? Você já estava ali, você queria manter aquela relação, né? Então, independente de ter tido filhos ou ter sido casado, você não queria perder aquela relação. E se isso foi perdido,
você ficou muito mal, inclusive com um grande rombo emocional dentro de você e uma perda, um abandono de relação que lhe causou assim um trauma muito forte para algumas pessoas, até precisando de ajuda terapêutica, né? Alguém para conversar, para poder realmente se recuperar, né? A pessoa tem consciência de que te deixou mal nessa situação, tá? O que mais? A carta do carro. Você fez de tudo. Essa pessoa enxerga que você fez de tudo para essa situação dar certo. Você reconheceu potencial. Então, para quem não estava junto, você reconheceu o potencial e fez de tudo para que isso se concretizasse em prosperidade. Se você tinha uma relação, você fez de tudo. Não faltou força de vontade, tá? Para você manter isso daqui. Não faltou. Mas que, na verdade, o teu desgaste nessa situação foi exatamente isso. Você entregou tudo, você fez de tudo para que essa situação não terminasse e no final saiu desgastado, de repente desvalorizado nessa situação. Isso lhe levou a um sofrimento grande, a um trauma grande, tá? Inclusive, assim, para algumas pessoas, onde a relação se finalizou, essa pessoa enxerga você. Você tá vendo que a pessoa tá travada aqui dentro? Braço amarrado, as estacas, as espadas em cima do vestido dela, do tipo, ela tá impossibilitada de se movimentar. Essa pessoa enxergava, inclusive, que você nunca mais ia seguir sua vida. Que você estava tão traumatizada, que você estava parado no sofrimento que você estava tendo. O consulente 2 nunca vai me esquecer, vai ficar parado ali choramingando por mim. Dificilmente vai tentar de novo, dificilmente vai seguir a vida, né? Então, o medo de seguir a vida, o medo de tentar de novo, o medo de se dar outras oportunidades. É como se você tivesse parado num momento ruim da sua vida. Era isso que essa pessoa enxergava. E para quem não estava junto, essa pessoa enxerga que você teve muitas expectativas com ele ou com ela. E quando não deu certo, você ficou mal, muito mal. Mas também, essa pessoa agiu com muita frieza com você, dando um corte assim na raiz. O rei de espadas, né? Tentou seguir a própria verdade. Essa pessoa, de alguma forma, se vocês estavam juntos, ela cortou essa situação racionalmente, foi fazer as coisas dela, foi fazer aquilo que ela achava melhor para ela. E se vocês estavam se conhecendo e não tiveram nada sério, ela enxerga que atitudes duras dela levaram você a ficar muito mal quando isso não teve continuidade ou quando os planos não se concretizaram de alguma forma. Então, de alguma forma, ela resolveu cortar as possibilidades projetadas por você. Então, foi um corte brutal aqui, né? Um corte de expectativa muito grande, né? Quando, na verdade, você reconhecia essa pessoa como um rei. Então, você reconhecia a importância dela para você, você achava ela honesta, você achava ela transparente, você achava ela justa, né? Então, você projetou coisas com ela para no final ela, de repente, de uma forma até meio objetiva demais ou meio fria demais, cortar a situação. Cortar os sonhos, né? Que você tinha com ela. Isso foi muito traumatizante, tá? Sete de copas deixou você confuso afetivamente, muito confuso. Talvez você até tenha visto novas possibilidades de conhecer novas pessoas, mas aqui, muito sofrimento envolvido. É isso que é interessante, que eu enxergo aqui, que me passa. Vou tirar a última carta, me passa com muita força, que é justamente a carta que vai sair embaixo, da onde está me chamando muita atenção. 3 de copas. Aqui você
é o que eu falei, foi muita falta de foco dessa pessoa nessa situação. Aqui você reconheceu um potencial nessa situação que ou essa pessoa não reconheceu, tá? Ela estava em outra vibe, e aí ela corta essa situação de vocês com você projetando tudo com ela, tá? Então, uma carta de celebração, de terceira energia, uma carta de contatinho e de dificuldade de escolher, tá? Então, você tem uma dedicação grande para no final você sair escasso. Essa pessoa tá no 3 e você tá aqui no 5 de ouros, passando necessidade no frio. Então, é como se você tivesse projetado muito com essa pessoa e ela lhe ofereceu indecisão, talvez até de alguma forma, só fazendo as coisas do jeito que ela queria. Não teve dedicação, não teve o foco que você teve nessa situação. Talvez não tenha enxergado o nível de potencial como você enxergou. Isso lhe fez muito mal, tá? E a sensação que me passa aqui é essa que eu acho muito interessante de uma forma negativa. Essa pessoa achar que você, de repente, você não ia seguir a sua vida, não. Ah, vai passar o resto da vida choramingando por mim. Né? Então, quer dizer, a perda da felicidade, a perda da celebração. Então, por mais que esteja celebrando, tá preso no que eu fiz, tá preso no que não deu certo comigo. É uma coisa meio sádica isso, né? Uma forma meio sádica de enxergar o outro, né? Então, é como se você tivesse sofrido muito e essa pessoa acreditasse que você fosse ficar o resto da vida sofrendo por ela. Me passa uma sensação estranha, principalmente para quem tinha um relacionamento sério com essa pessoa, né? Ah, saiu de casa, largou a família, foi viver uma nova história. Essa pessoa achou que você ia passar o resto da vida choramingando por ela. E de repente, não sei como ela está enxergando você agora. Você pode ter tentado mostrar para ela que você estava guinando a sua vida, mas na cabeça dela, ela acha que você estava fazendo isso à toa. Como se o trauma que ela deixou em você acabasse com a sua felicidade, seu potencial de escolha. A sua força de vontade, de seguir em frente, né? Então, esse medo aqui cruza com a força de vontade. Sabe? Como se ela tivesse acabado com você, literalmente isso. Ah, não, depois do que eu fiz, eu acho que o consulente dor não vai arranjar mais ninguém, nunca mais vai querer ninguém na vida dele ou dela. Sabe? Um pouco de sadismo, né? Vamos ver o presente. Agora eu tô curiosa para saber como é que você tá aos olhos dessa pessoa. Que coisa, né? Então a pessoa sabe que fez mal a você, né? Que foi uma situação desafiadora emocionalmente para você, que lhe traumatizou, para algumas pessoas de forma mais grave, para outras de forma menos grave, mas algo que de repente, né? Então, por exemplo, se vocês tinham uma relação, você pode ter sido traído, né? 3 de copas, 7 de copas, né? Então essa pessoa podia te trair, por exemplo, e que isso é uma coisa tão traumatizante que ia estagnar a sua vida afetiva, literalmente. Você nunca mais ia querer ninguém na sua vida por causa disso, tá? Se isso for verdade, levanta a sua cabeça e segue em frente, tá? Não dá esse gostinho, não. É aí que a gente tem que trabalhar o poder pessoal, buscar ajuda terapêutica se for preciso, como essa pessoa viu o consulente 2 hoje, buscar a cura. Rei de copas, acha que você tá guardando sentimento, hein? Que você ainda tem sentimentos por essa pessoa. Tirar tudo? Que agora eu quero saber tudo. De novo a carta do carro. Aqui de alguma forma, para algumas pessoas, você seguiu em frente, conheceu alguém, tá?
alguém que essa pessoa que você trouxe para cá enxerga como emocionado, meloso ou melosa. Aquela coisa de postar fotinho junto. A carta da força. Essa pessoa acha que você ainda gosta dela e você faz das tripas coração para não demonstrar por ego. Não sei se ela te traiu e ela acha que você sente necessidade de não demonstrar os sentimentos, porque afinal de contas você não tá aqui para se humilhar. Olha aqui, gente. Você tá preso nessa pessoa. Essa pessoa é meio arrogante, né? Vamos combinar? Meio arrogante. Então você tá amarrado no sentimento que você tem por essa pessoa. E isso é insuportável, sacrificante para você. Você ainda não viu formas de se soltar disso. Tá na hora de erguer essa cabeça e seguir em frente, hein? O eremita, essa pessoa acha, gente, que você hoje, né, até que não é negativo, né, que você hoje, a situação, a quebra de expectativa que você teve com ela, né, que para mim foi assim, foi uma queda gigantesca que você teve, porque são 10 de copas com 10 de ouros, né, foi uma paulada na tua cabeça que tu não viu nem de onde que veio, né, então foi uma quebra de expectativa brutal. Você projetou tudo com ela, né? Para no final ela não ter o mesmo foco, a mesma dedicação que você teve. E que isso, de alguma forma, gera em você um autoconhecimento, gera em você uma busca por se entender melhor, gera em você uma busca por entender aquilo que você oferece, os limites daquilo, né? Você entender o que você acha que você merece receber. Isso é muito positivo, mas isso, ó, sozinho. Tá? Essa pessoa acha que você está em processo de cura da situação que você viveu com ela até agora. Eu não sei há quanto tempo que isso aconteceu. Tá? Você está se curando. E que tá difícil de se curar. Quer dizer, você está amarrado no processo de cura. E sozinho. Ou sozinha. Né? Então, o rei de copas, a pessoa de quem você gosta, que é a pessoa que você trouxe para cá, que gera em você um processo de autoconhecimento que é muito positivo, porém, já pode estar durando um certo tempo de solitude. Então, essa pessoa enxerga você sozinho, tá? Ah, tá sozinho? Ah, tá sendo positivo pro consulente 2? Tá sendo, o consulente 2 vai sair com muito mais conhecimento de si próprio, daquilo que oferece, daquilo que merece receber. Ok, mas isso pode estar se passando por muito tempo. Ou seja, você ainda está preso à situação que você viveu com essa pessoa. É isso que ela enxerga, tá? E que você ainda gosta dela e que você não admite por ego. Porque eu não sei que mal que ela lhe fez, né? Que você, na cabeça dela, você se sente na obrigação de não demonstrar o que você sente por ela, mas que você ainda sente, tá? E que o sentimento que você tem por ela é ruim para você, é uma carta de sacrifício. É ruim. É uma sensação ruim que lhe força um eremita, né? Então, apesar da sensação ser ruim, o eremita é um processo muito positivo de autoconhecimento, mas que pode estar durando muito tempo. De repente você não está mais saindo de casa, de repente você não está mais conhecendo outras pessoas. Essa pessoa está só achando que você está parado ou parada na dela. É isso que ela acha. Olha lá, ó, tá até hoje sofrendo por mim. Tá na hora de erguer a cabeça aqui, pessoal, tá? Ah, a gente não tem que se importar com o que o outro acha.
essa pessoa, se ela for uma pessoa que ela tem convívio com você, então, por exemplo, a pessoa que largou a família, que você ainda encontra porque tem filhos, porque tem amigos que são em comum, essa pessoa fica de longe observando o que você está fazendo, está te encontrando, ela acha que você ainda gosta dela, que você sofre por ela ainda, tá? Então, aqui está na hora de erguer realmente a cabeça. Ficar mais ativo ou ativa no processo de cura aí, tá? Aqui, ó, você não sabe lidar com o que você sente. 2 de ouro, você está tentando equilibrar o seu valor com o valor dessa pessoa na sua vida, né? Você tem força de vontade para correr atrás, teve muita força de vontade para correr atrás dessa situação e agora você não consegue tomar uma decisão de qual caminho seguir. Também é uma carta de dúvida. Cada cavalo tá para um lado. Então, na hora que eu me decidir, eu vou com toda a força de vontade concretizar aquilo que eu quero, mas eu ainda não sei o que eu quero. Porque eu estou eternamente fazendo o meu eremita. Tá? Então, aqui é uma pessoa que acha que você tem dúvidas ainda do que você sente por ela ou do que ela fez para você, que você ainda está processando, você ainda está tentando, ó, se equilibrar, se virar nos 30, tá aqui, né, de pé aqui em cima da bola, tá? Como se ela tivesse te desequilibrado e você estivesse tentando se erguer. Não, são 2, não vou aceitar. Caramba! 3 de espadas. Essa pessoa acha que você ainda tá muito mal por causa dele ou dela, mas muito mal, mas que você não quer demonstrar. Então, assim, é um eremita eterno. Você tá sozinho, tá fazendo seu processo de cura, mas continua muito mal e magoado. Tá? Se você não tá conseguindo se livrar desse mal-estar que essa pessoa deixou em você, né? Porque eu vi ali, a gente finalizou com 3 de copas, um 7 de copas. Essa pessoa pode ter tido atitudes desleais, concretas, importantes contra você. A gente sabe, né? Mas assim, talvez precise de uma ajuda terapêutica, uma coisa mais objetiva para vencer isso daqui. Porque se você está tentando esconder que você ainda sofre por essa criatura que você trouxe para cá, você não está conseguindo esconder, não. Ela acha que você sofre por ela ainda. Você só não quer admitir. Tá? Então, hoje ela tem um olhar arrogante, né? A respeito dos seus sentimentos. E olha lá, ó, vai ficar sozinho um tempão depois do que eu fiz. Ainda gosta de mim, não me superou. Não me superou. Superou não, tá sofrendo por mim ainda. Bora erguer essa cabeça, hein? Ah, mas aí o que eu tenho que fazer? Você tem que buscar ser feliz. Você tem que finalizar esse eremita se sentindo feliz com você mesmo. Se precisar de ajuda, busca ajuda para isso, tá? Mas não passa a vida toda com a cabeça desestabilizada por causa da atitude de uma outra pessoa, porque essa pessoa aqui, eu não vejo assim um olhar de compaixão dela por você, eu vejo um olhar meio arrogante dela, tá? Então, ela enxergava antes que ela te deixou em maus lençóis, né, afetivamente falando, te deixou mal, para algumas pessoas levou teu dinheiro, né, coisas do tipo, te prejudicou financeiramente, mas a gente está falando mais da questão emocional. Então, ela te deixou mal, ela acha que você ainda está mal. É isso que a gente está vendo aqui. Você estava mal antes, você continua mal. Você está preso no mal-estar que ela lhe causou. E aqui, o que é mais triste, eu não vejo pesar. Caramba, dessa carta do diabo. Eu não vejo um pesar dessa pessoa. Poxa, eu fiz um mal danado ao consulente 2 e o consulente 2 ainda está sofrendo. Poxa, que pessoa horrível que eu sou. Eu não vejo isso, tá?
Eu vejo essa pessoa enxergando isso, tá? Antes com uma sensação de sadismo e agora com uma sensação de arrogância. Essa pessoa vê você extremamente preso a ele ou ela. Vocês deviam ter um relacionamento tóxico, não é possível. Ela acredita que ela deixou você assim traumatizado, nível máximo, carta do diabo. Que você não esquece ela de jeito nenhum, que você é amarrado a essa pessoa. Inclusive em questão sexual, aquela coisa, se eu procurar o consulente 2 e der um cheiro no cangote, o consulente 2 cede. Tá? Então, é uma visão muito arrogante do que essa pessoa deixou em você. Tá? De sentimento, de rombo afetivo, de sofrimento, de tristeza, de dificuldade de tomar decisão. Aqui podia ser uma relação de codependência afetiva, em que essa pessoa, e o mais interessante, né? O que ela acha que você, como ela vê você hoje, né? É ela em primeiro lugar, quer dizer, você ama ela de uma forma obsessiva, como se você nunca fosse esquecer, você estivesse preso. Então, quando eu falo que estou com uma sensação de que isso é uma coisa negativa da atitude da pessoa, eu não vejo compaixão dessa pessoa, poxa, eu fiz mal ao consulente 2. Não, essa pessoa vê isso com uma certa frieza. Eu fiz mal ao consulente 2, o consulente 2 está mal por minha causa até hoje, está preso a mim, é ruim dessa pessoa me esquecer, é ruim, vai me esquecer nunca. Eu deixei essa pessoa abalada, eu sou inesquecível. Inesquecível de forma negativa, a carta do diabo. Por quê? Inesquecível por traumas causados, né? Por atitudes, talvez, para alguns casos, possessivo, controlador, brigão ou brigona, né? Atitudes tóxicas de uma forma geral. Essa pessoa vê você amarrado, essa pessoa está na hora de fazer seu processo de cura de forma objetiva, tá? Isso aqui não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode estar falando para essa pessoa, ah, não, eu tô sozinho porque eu quero. Se a pessoa acha que você tá sozinho porque você quer fazendo seu processo de cura, balela, da boca para fora. Ela acha que você tá sozinho porque você pensa nela dia e noite, tá? Bem arrogante essa pessoa aqui. Então, ó, buscar ajuda, fazer um processo de cura objetivo, tá? E, de alguma forma, cortar a densidade de contato com essa pessoa, essa conexão que vocês têm, para que você possa fazer um eremita verdadeiro, tá? E você possa voltar a ter um coração leve para viver novas relações de forma leve. Essa pessoa aqui tem um temperamento, uma personalidade difícil. Muitas pessoas aqui viveram relacionamentos tóxicos com essa pessoa, tá? E ela continua tendo uma visão tóxica da interação de vocês. Um pouquinho de cuidado com isso, tá? Então, essas foram as leituras de hoje. Espero ter colaborado com vocês de alguma forma. Um grande beijo e até a próxima.